pessoal, tudo bem? E aí, tudo certo, firmes e fortes? Vamos dar início aqui ao tema ciclo orçamentário. Gente, tema que sempre que vem em prova, o pessoal aí fica, quer chorar, porque temos uma cobrança grande, temos tido uma cobrança grande de pontos específicos do Manual Técnico Orçamentário, algumas coisinhas bem peculiares. Então, a gente vai aqui entrar na teoria de ciclo orçamentário, começar do começo, passar pelos ciclos aí que nós temos dois tipos de ciclo, o de 4 fases e o de 8, vamos abordar os dois aqui e vamos destrinchar essa matéria a partir de agora, ok? Vamos começar então pelo começo, elaboração e planejamento. Nós temos, vamos fazer uma introdução aqui. Este ciclo aqui, deste lado que você está vendo, é o que nós visualizamos no ciclo orçamentário. Então, nós temos, num primeiro momento, uma elaboração, a fase de elaboração dos instrumentos de planejamento. Nós temos a fase de discussão, estudo e aprovação. Nós temos a fase de execução, a fase de avaliação e controle. E depois, isso se repete num ciclo, num processo contínuo, dinâmico, flexível, tá? Então, isso aí é uma coisa eterna. Então, processo contínuo, dinâmico e flexível. Por incrível que pareça, essa frase vem em prova. Muitas vezes, eles trazem a ideia de que seria um processo segregado, um processo estanque. Não, essas palavras são palavras ruins para ciclo orçamentário. É essa bolinha linda que gira muito bem, sem problema nenhum, tá? Então, é um processo contínuo, dinâmico e flexível, por meio do qual se elabora, planeja, aprova, executa, controla, avalia a programação de dispêndios do setor público nos aspectos físico e financeiro. Gente, o processo orçamentário, ele é dinâmico, mas ele não é autossuficiente. Por quê? Porque ele precisa ser renovado todo santo ano. Todo santo ano ele é renovado. Então, renova-se anualmente e é resultado das definições lá do PPA, da programação de médio prazo. Beleza? Um pontinho aqui também que é importante falar para vocês é isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Execução, gente. Execução. O que nós temos dentro aqui da execução? O exercício financeiro. O que a questão de prova fala para você? Que o exercício financeiro é o mesmo que ciclo orçamentário. Ou que o ciclo orçamentário tem a mesma duração do exercício financeiro. Não. O exercício financeiro, ele dura um ano, artigo 34 da Lei 4.320. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Inicia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Neste caso, nós temos a execução da LOA durante o exercício financeiro, tá? Então, a execução da LOA está aqui. Veja, então, que o exercício financeiro, ele é tão somente uma partezinha do meu ciclo orçamentário. Nós temos toda a fase de elaboração, de estudo, de aprovação, discussão e votação. Eu começo a executar, então meu um ano de exercício financeiro está só aqui. Se qualquer questão trouxer para você que é o mesmo prazo do exercício financeiro e do ciclo, erradíssimo, não se confunde. O exercício financeiro está dentro do ciclo orçamentário, ok? Passando aqui para frente. Bom, só antes de eu entrar no ciclo orçamentário ampliado, o que eu quero falar para vocês? Que, como regra, é isso aqui que nós temos de ciclo orçamentário, né, pessoal? Porque é o básico. Poxa, eu elaboro o instrumento de planejamento, eu discuto, eu executo e eu avalio. Aquela lógica do planejamento como um todo, que a gente estuda na administração geral. Contudo, nós temos um doutrinador que trouxe esta ideia de ciclo orçamentário ampliado. Na verdade, gente,
o que ele fez aqui? Não é que ele criou um novo ciclo orçamentário. Não, ele simplesmente focou num ciclo orçamentário integrado entre PPA, LDO e LOA. Então, veja, não tem nada de diferente, de errado, não tem nada de assustador. É simplesmente porque ele começa lá do PPA, ó, formulação do PPA pelo executivo e a apreciação e adequação deste PPA. Depois que foi apreciado e adequado pelo legislativo, nós temos a proposição de metas e prioridades para a administração e a política de alocação de recursos. Quem que faz isso aqui? Isso aqui é LDO. Ó, PPA, LDO e apreciação e adequação da LDO. Elaboração da proposta de orçamento pelo executivo. Apreciação, adequação e autorização legislativa da LOA. E execução dos orçamentos aprovados, mais a avaliação da execução e o julgamento das contas. Eu até coloquei errado aqui, né? Tá faltando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Gente, questões de prova pedindo para você falar qual é como que se inicia o ciclo orçamentário e como que termina o ciclo orçamentário. Aí vem a prova e fala que se inicia na elaboração da proposta de orçamento e termina na execução do orçamento aprovado. Então, ela faz esse peguinha, faz esse joguinho. Como regra, Banca Sebrasp, CESP, cobra muito esse tipo de questão, do início e do fim do ciclo orçamentário ampliado. Você tem que decorar a primeira fase e a última. Então, se inicia com a formulação do PPA pelo Poder Executivo e se encerra com a avaliação da execução e julgamento das contas. É isso que você precisa responder na sua prova, se isso vier, tá? Isso aí, como regra, vem. Banca Sebrasp cobra ciclo orçamentário ampliado, ok? Eles gostam de cobrar. Então, veja que simplesmente é só porque destrinchou os instrumentos de planejamento aqui, PPA, LDO e LOA, e não como um todo, em que eu simplesmente analiso elaboração, discussão, execução e avaliação como um todo, ok? Ótimo. Aqui, só para a gente visualizar essa ideia do ciclo orçamentário ampliado. Veja, nós temos a elaboração do PPA, então, porque é o PPA que começa tudo, tá? Nós temos a discussão e aprovação do PPA, e aí eu vou para a elaboração da LDO, discuto e aprovo a LDO, elaboro a LOA, discuto e aprovo a LOA, executo a LOA, exercício financeiro está aqui, um ano, avalio, faço avaliação e controle relativos a essa execução, e vou repetir isso daqui, ó. Vou ficar repetindo isso aqui por 4 anos. Repito, 4 anos. Depois de 4 anos, eu saio, faço um PPA, discuto, aprovo esse PPA e volto para este ciclinho aqui, tá? E aí, repito este ciclo por mais 4 anos. Saio, volto para o PPA. Então, esta que é a lógica aqui do ciclo. Nossa, hoje eu tô falando circo. O que tá acontecendo comigo? Ciclo orçamentário ampliado, ok? Então, perfeito. Só para a gente visualizar, para isso ficar mais claro. A primeira etapa, então, é a etapa de elaboração e planejamento. Nós temos aí que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o PPA, LDO e LOA. Veja, não começa o nosso processo orçamentário, ele não começa no Legislativo, ele começa no Poder Executivo. Então, nós temos a reserva legal aqui ao Executivo, é ele que vai começar, é ele que vai dar o pontapé, é ele que vai elaborar as propostas orçamentárias e vai enviar para o Legislativo analisar depois. Então, PPA, LDO e LOA, iniciativa do Executivo. Ótimo. Aqui agora, nós temos uma situaçãozinha.
que eu vou explicar com relação à tecnicidade da palavra, tá? Compete privativamente ao presidente da República. 23. Enviar ao Congresso Nacional o PPA, o projeto de LDO e as propostas de orçamento. Então, ele compete privativamente ao presidente enviar a PPA, LDO e LOA nos moldes dessa Constituição. O parágrafo único do 84 diz que o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, 12 e 25, primeira parte. Então, essas três situações aqui que estão no artigo 84, que a gente não vai ver porque não interessa para nós, são delegáveis, são atribuições delegáveis. E aí, pessoal, só um momentinho aqui que eu vou ter que fazer uma alteração aqui no meu microfone, tá? Só um momento. Bom, nós temos, então, essas competências do artigo 84, conforme eu estava falando, e essas competências aqui do inciso 6, 12 e 25, elas são delegáveis, tá? 25, primeira parte. Neste caso, pessoal, a gente percebe que o inciso 23, ele não é delegável, ele não está ali no parágrafo único. Beleza, não tem problema nenhum. O que acontece, isso já foi inclusive analisado pelo STF, porque a competência do presidente da República, do chefe do executivo como um todo, de todas as esferas, não seria uma competência privativa, porque lá no artigo 21 da Constituição Federal, nós temos as competências exclusivas que são indelegáveis. No artigo 22, nós temos as competências privativas, que são delegáveis. Então, a regra, quando a Constituição Federal adotou o termo exclusiva e privativa, ela entendeu que quando é uma competência exclusiva, essa competência não se delega. E quando é uma competência privativa, essa competência se delega. Ainda que a gente tenha uma ressalva aqui no parágrafo único dizendo que só esses três aqui são delegáveis, o fato de você chamar essa competência de privativa causava essa estranheza, causava essa dúvida. Então, veja, o STF já analisou isso e já se pronunciou no sentido de que ainda que a Constituição diga que é uma competência privativa, esta competência de elaborar e de iniciar o processo orçamentário é uma competência exclusiva e indelegável. Indelegável. Então, nós não temos nenhuma possibilidade do presidente da República, governador e prefeito delegar a competência para dar o start para iniciar o processo orçamentário, ok? Outro ponto é que, como nós temos prazos a serem seguidos, lá no ADCT, tem que enviar até tal data, tem que elaborar o projeto e remeter ao Legislativo até 4 meses antes do término do exercício financeiro, até 8 meses e meio antes, conforme a gente já viu nos artigos lá, no artigo 35, parágrafo 2º do ADCT, esta competência também é vinculada. Então, ela é uma iniciativa vinculada e é uma competência exclusiva e indelegável, ok? Ótimo. Então, aqui nós já entendemos que mesmo que o artigo chame isso de competência privativa, ela, na verdade, é uma competência exclusiva e indelegável de iniciativa vinculada, tá? Aqui agora, gente, o que eu quero falar com vocês? A parte de Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Isso é bastante importante. Ao Poder Judiciário, artigo 99 da Constituição Federal, é assegurada autonomia administrativa e financeira. Então, o Poder Judiciário que vai aí se organizar
vai se organizar administrativamente e financeiramente. O que acontece nesse contexto dos tribunais do Poder Judiciário? Os tribunais elaborarão as suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, veja, é mais uma função da LDO. Então, a LDO ela é tão importante, gente, ela é tão importante que, além das funções expressas lá no artigo 65, além das funções da LRF, ela tem ainda funções espalhadas ou pela Constituição ou por outras leis, de tão importante que ela é. Então, é a LDO que vai definir os limites para a proposta orçamentária do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ok? Vamos lá. O encaminhamento da proposta, ouvidos os tribunais interessados, compete no âmbito da União. Quem que vai enviar a proposta dos tribunais? Compete aos presidentes do STF e dos tribunais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. Então, o STF manda a proposta e TSE, TST, STJ, STM enviam as suas propostas também, olhando para os seus tribunais regionais, para os tribunais de justiça, tá? Tudo isso daí, tribunais militares, tudo isso daí concatenado, tudo planejado, programado. No âmbito dos estados e no Distrito Federal, territórios, cabe aos presidentes dos tribunais de justiça com aprovação dos respectivos tribunais. Então, a União envia as propostas por meio dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal e nos estados do DF pelos presidentes dos tribunais de justiça, ok? Aqui eu falei Tribunal de Justiça, né? Mas aqui não cabe o Tribunal de Justiça porque o Tribunal de Justiça é estadual. Então, aqui só cabe os tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais federais, tá bom? Então, aqui que estão os tribunais de justiça, os TJs. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo que a LDO mandou, o que vai acontecer? O Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Eu não vou explicar agora, eu vou ler o parágrafo 4º e a gente vai fazer uma comparação. Se as propostas forem encaminhadas em desacordo com os limites, o que vai acontecer? O Poder Executivo vai proceder aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária. Então, nós temos duas situações aqui, diferentes. A LDO, o que ela vai fazer? Ela determina o prazo para o envio dessas propostas do Poder Judiciário e ela determina o limite. Qual é o limite a ser observado para o orçamento do Judiciário? Então, você não pode passar desse limite e você tem que me enviar até tal data. Veja, o parágrafo 3º, ali não houve nenhum encaminhamento. Simplesmente, o tribunal não encaminhou. Então, o Tribunal Superior não encaminhou, o presidente do Tribunal de Justiça não encaminhou. E aí, o que acontece? O Executivo vai falar assim, bom, meu filho, você tinha o prazo para me enviar, você não enviou? Então, o que eu vou fazer? Esta lei orçamentária que nós estamos vivendo agora, eu vou considerar esta lei orçamentária como a sua proposta e eu só vou fazer o ajuste de acordo com o limite do que a LDO me passou. Então, a LDO falou que você pode gastar até tanto, eu vou ajustar. Se, por exemplo, se a LOA do Judiciário estava num valor mais alto e a LDO determinou um limite menor, vai ter que reajustar, vai ter que dar uma cortadinha para reajustar este orçamento vigente. Isso no caso do Poder Judiciário não enviar a proposta. Então, não enviou, o que acontece? Eu vou repetir o orçamento. O Executivo vai falar assim, bom, então eu vou considerar como proposta para o ano que vem a LOA desse ano que a gente está vivendo agora. Então, vou enviar a tua LOA igual. Só vou ajustar de acordo com o parágrafo 1º ali, só vou ajustar de acordo com os limites da LDO. É isso que eu vou fazer.
Por sua vez, o parágrafo 4º, ele enviou a proposta. O judiciário enviou para o executivo, só que ele enviou acima do limite. Aí vem o executivo e fala, querido, você tinha uma regra para ser seguida que estava na LDO. Nós temos uma lei de diretrizes orçamentárias que determinou que você seguisse determinado valor. Você não seguiu? Passou do limite? Então eu vou cortar este excesso. Então, na primeira opção, ele repete o orçamento, ele considera o mesmo orçamento e vai repetir o orçamento daquele órgão. Na segunda situação, ele corta o excesso. E aqui não existe, neste caso, dele cortar o excesso, não existe ingerência entre os poderes. Isso aqui não é uma intrusão do executivo no judiciário. Não, porque aqui ele está simplesmente fazendo cumprir a lei. Existia um limite, o limite não foi cumprido, a proposta foi enviada acima do limite, então o executivo vai ter que cortar. Até porque não dá tempo dele enviar de volta para o judiciário adequar isso. Por quê? Porque o Poder Judiciário, e assim como os outros órgãos que nós vamos falar agora, eles enviam a proposta orçamentária direto no momento já da consolidação. Não dá mais tempo de ficar discutindo. Já vai consolidar e já vai enviar, tá? Isso vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Passando aqui para frente, todas essas regras que nós vimos para o Poder Judiciário se repetem para o Ministério Público. Então, vamos dar uma lida rapidinha aqui. Artigo 127. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa. Aí, o resto aqui eu nem vou ler, porque essa parte não nos interessa. O que nos interessa é isso aqui. Então, ele tem autonomia funcional e administrativa. O Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos onde? Na LDO. Se o Ministério Público não encaminhar, o que vai acontecer? O Poder Executivo considera, para fins de consolidação, os valores aprovados na lei orçamentária vigente e ajustados de acordo com os limites aqui que a LDO tinha passado. Se a proposta estiver em desacordo com os limites estipulados, então o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários, vai fazer o corte. Mesma lógica. MP não enviou, o Executivo fala assim, bom, então já que você não me enviou, eu vou considerar a sua LOA vigente como proposta para o próximo ano e nós vamos repetir a sua LOA. Se tiver acima do limite, eu vou reajustar e vou botar no limite. Já enviou a proposta, mas enviou acima do limite, vou e corto para adequar ao limite especificado e determinado pela LDO, ok? Artigo 134 da Constituição Federal. As defensorias públicas são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a iniciativa de sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos onde? Na LDO. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do DF. Gente, aqui, né, a gente não tem aquela repetição toda que nós tivemos aqui atrás. Nós só temos essas previsões aqui de não encaminhamento da proposta e de envio acima do limite, né, em desacordo com os limites, a gente só tem essa previsão com relação ao Judiciário e ao Ministério Público. Então, a regra é que, se vier na sua prova, vai vir o texto constitucional, vai te dizer que o Judiciário não enviou a proposta, vai te dizer que o Judiciário enviou acima do limite, que o MP não enviou, que o MP enviou acima do limite. E é isso, tá? Com relação à parte de órgãos aqui, era isso que a gente tinha que olhar na Constituição Federal. Aí, eu trouxe para vocês para a gente visualizar, porque fica falando que é a LDO que vai determinar, que é a LDO que vai não sei o quê. Aí eu trouxe os artigos específicos que falam sobre isso para a gente ver como que funciona. Gente, essa aqui é a LDO 2022, ela é a Lei 14.194 de 2021, e no artigo 23, ela fala assim, ó, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário, Ministério Público da União e Defensoria Pública da União, isso aqui é a LDO federal, tá? Por isso que ela cita especificamente a União. Encaminharão a SOF
da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, até o dia 13 de agosto de 2021, suas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2022. Então, veja, o prazo este ano foi até o dia 13 de agosto. Eles tinham que mandar até o dia 13 de agosto. Caso Legislativo, Judiciário, MP, Defensoria não enviaram, com certeza absoluta, isso não aconteceu, obviamente, eles enviaram, mas caso não tenham enviado, o Poder Executivo necessariamente vai considerar a proposta atual, a LOA atual, como proposta para o ano seguinte, ok? E o artigo 24, ele vai trazer os limites. Para fins de elaboração das propostas orçamentárias, Legislativo, Judiciário, MP e Defensoria terão como limites orçamentários para as despesas primárias, excluídas as despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral, etc., os valores calculados na forma do disposto do artigo 107 do ADCT. 107 do ADCT, sem prejuízo do disposto nos parágrafos deste artigo. Eu não trouxe o artigo inteiro, eu também não vou abrir aqui com vocês o 107 do ADCT. O 107 do ADCT traz os limites individualizados de despesas primárias. E aí nós temos vários limites lá, relativos à operação de crédito, relativos a um monte de coisas, tá? E a gente não precisa saber disso, obviamente, ok? Só se você for fazer um concurso muito específico que vai te cobrar a LDO inteira, aí é outra coisa. Mas assim, como regra para os nossos concursos de AFO e Direito Financeiro, você só precisa ter em mente que a LDO, ela determina o prazo para o envio dessas propostas orçamentárias destes poderes e órgãos e os limites, ok? Mas nós não vamos entrar aqui nesses limites, porque são muitas coisas e não cai isso para nós. Aqui é só um quadrinho geral para mostrar aí para vocês como que funciona, né? Então, Poder Judiciário e Ministério Público aí, ó, porque na Constituição, quando a gente fala sobre o não encaminhamento ou sobre o encaminhamento acima do limite, a gente só fala desses dois. Os limites estão na LDO. Os tribunais elaborarão, dentro dos limites estipulados com os outros poderes, né, e na LDO, o Ministério Público também vai atender aos limites estabelecidos na LDO. Se o Judiciário ou o MP não encaminharem a proposta dentro do prazo, o Poder Executivo considerará a proposta orçamentária anual vigente para fins de consolidação e os valores aprovados na LOA vigente serão ajustados de acordo com os limites. Aqui nesse quadrinho falta a hipótese de proposta enviada acima do limite, que será necessariamente ajustada, ok? Os prazos, pessoal, prazos para envio. Nós temos, eu já havia comentado com vocês lá na aula de PPA, que nós temos a legislatura, nós temos as sessões legislativas e nós temos os períodos legislativos. E aí, a legislatura é aquele período de 4 anos, uma legislatura possui 4 sessões legislativas, cada sessão legislativa tem 2 períodos legislativos. O primeiro período começa no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 17 de julho, e o segundo período começa no dia 1º de agosto e vai até o dia 22 de dezembro. Neste meio, ali, entre 17 de julho e 1º de agosto, nós temos o recesso parlamentar. Então, veja, aqui, os prazos do ADCT, eles utilizam como base algumas dessas coisinhas que eu falei agora, né? Utiliza ali como base período legislativo, sessão legislativa, então a gente tem que saber o que acontece, se contextualizar para entender, tá? Nós já vimos isso lá em PPA, mas a gente repete aqui porque isso é muito importante. Até a entrada em vigor da lei complementar a que se refere o 165, parágrafos 9º, 1 e 2, essa lei complementar existe? Ainda não. Então, ainda não foi editada, tá? Ainda não foi editada. Quais serão os prazos, então?
O projeto do PPA terá vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial subsequente e será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Quando que a sessão legislativa se encerra? 22 de dezembro. Então, o projeto de PPA será encaminhado até o dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato, apenas do primeiro ano do mandato, porque ele tem que ser enviado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, e o Poder Legislativo tem que devolver para a sanção até o dia 22 de dezembro, ok? Projeto de LDO será encaminhado até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até o dia 15 de abril, e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período. Qual que é o primeiro período da sessão legislativa? Qual que é o final do primeiro período? 17 de julho. Projeto de lei orçamentária será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, mesma coisa do PPA, só que a diferença é que o projeto de LOA vai todo ano, 31 de agosto, e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, que será 22 de dezembro. Então, nós temos aqui PPA e LOA, eles seguem o prazinho lá, que ele vai até 31 de agosto e ele volta até 22 de dezembro. Só que o PPA só vai no primeiro ano, tem que lembrar disso. E a LOA vai todo ano. E a LDO, nós temos que ela vai até o dia, vai para o Legislativo até o dia 15 de abril e ela volta do Legislativo até o dia 17 de julho. Lembrando que se a LDO não for aprovada, até o dia 17 de julho, os parlamentares não têm o recesso. Então, a sessão legislativa, ela não será interrompida sem a aprovação da LDO. Se ela não for aprovada, não interrompe e eles continuam trabalhando até aprovar esta lei, de tão importante que ela é, ok? Ótimo. Algumas considerações aqui acerca do nosso panorama até agora. Veja, como eu tenho aqui, ó, como vocês viram, eu tenho como base o exercício financeiro, ó. Sempre eu tenho como base o exercício financeiro, tá vendo? Para a ida do projeto. Então, para o PPA ser enviado, LDO e LOA serem enviadas, a base é o término do exercício financeiro. O nosso exercício financeiro termina no dia 31 de dezembro. Só que, por exemplo, se a gente alterasse o exercício financeiro, começasse no dia 1º de julho e terminasse no dia de julho, vai dar no dia 31 de junho, isso, né? Se começasse no dia 1º de julho, julho, e terminasse no dia 31 de junho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, 30 de junho? 30. O que ia acontecer? O meu ciclo orçamentário ia ser diferente. Por quê? Porque o término do exercício financeiro ia ser 30 de junho. Então, 4 meses antes ia ser fevereiro. Então, não ia ter como a gente seguir a mesma lógica do ciclo orçamentário. A alteração do exercício financeiro necessariamente alteraria o ciclo orçamentário. Essa é a primeira consideração. Com relação ao mandato presidencial, se eu aumentar o meu tempo de mandato presidencial ou diminuí-lo, ou seja, se eu alterar este mandato, alterar o tempo de vigência do mandato presidencial, o tempo de duração do PPA também seria alterado. Por quê? Porque a vigência do PPA, ela é atrelada, gente, ao mandato presidencial aí, ó. Ele fala que o PPA vai ter a vigência até o final do primeiro exercício do mandato subsequente. Então, ele vincula o final do PPA no primeiro ano do mandato subsequente.
E aí, se o mandato tem 5, 6, 7, 10 anos, vai durar o prazo do mandato, porque ele vai sempre estar vinculado lá no primeiro ano do mandato subsequente, ok? Então, nós temos essa situação também. E em determinado período do ano, considerando a aprovação da LDO no prazo estabelecido e o início da vigência, a sanção, nós teremos 2 LDOs em vigência simultaneamente. Como que a gente tem isso? Vamos visualizar, mais fácil. Vamos desenhar, porque daí a gente já entende a lógica e fica tudo mais fácil. Então, nós temos aqui, ó, exercício de 2020, 2021 e 2022. Gente, a LDO, ela sempre vai orientar a elaboração da LOA do ano seguinte. Então, por exemplo, a nossa LDO aprovada este ano é a LDO 2022. Então, aqui, ó, em 2021, nós temos a aprovação da LDO 2022. O que essa LDO 2022 faz? Ela vai orientar a elaboração da LOA 2022. Então, ela está orientando a elaboração da LOA 2022. Ali em 2020, o que aconteceu? Eu tinha uma LOA 2021. Uma LDO 2021. O que ela fez aqui em 2020? Ela orientou a elaboração da LOA 2021. Só que o que acontece? Aqui que vocês precisam visualizar, ó. Essa LDO 2021 verdinha, ela orientou a elaboração da LOA aqui, digamos, de julho até ali o final, até o final do ano. Só que no ano seguinte, ela iniciou aqui, LDO 21, e ela ainda está em vigência. Por quê? Porque ela está orientando a execução da LOA 21. E aqui ela estava orientando a elaboração da LOA 21. Da mesma forma, acontece com o azulzinho ali. O nosso azulzinho, a nossa LDO 2022, orientou a elaboração da LOA 2022. Ano que vem, a LDO 22 vai fazer o quê? Orientar a execução da LOA 22. E aqui ela orientou a elaboração. E da mesma forma, nós teremos aqui o roxinho, que vai ser a nossa LDO 23, que vai orientar a elaboração da LOA 23. Entenderam? Então, sempre, todo ano, se forem certinho cumpridos os prazos de envio, devolução, sanção, início da vigência, a gente vai ter 2 LDOs vigendo ao mesmo tempo, em um determinado período do ano. Outro ponto que a gente observa aqui. A LDO, diferentemente da LOA, ela tem uma vigência de 1 ano e um pouquinho. Ela não tem uma vigência específica de 1 ano. Por quê? Porque da metade para o ano para frente, da metade do ano para frente, ela tem a vigência ali para orientar a elaboração da LOA. No ano seguinte, ela tem a vigência para orientar a execução da LOA. Então, ela tem 2 momentos em que ela tem a vigência, ok? Ótimo. Já a LOA, a Lei Orçamentária Anual, sempre inicia no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro, ok? E esse quadrinho aqui ele é bem importante para vocês entenderem quando vocês tiverem alguma dúvida. Então, se vocês quiserem printar ele, né, tirar uma foto, enfim, fiquem à vontade aí só para entender a lógica das LDOs. Vou passar para frente aqui. Quando nós temos a situação do não envio do projeto de LOA
no prazo fixado. Então, o que vai acontecer? O artigo 32 da 4.320 é que prevê essa situação para nós. E ele fala que se o legislativo, não receber a proposta orçamentária no prazo fixado nas constituições ou nas leis orgânicas dos municípios, o Poder Legislativo considerará como proposta a lei de orçamento vigente. Então, aqui seria a mesma lógica de quando o Executivo não recebe aquela proposta do Judiciário, não recebe a proposta do Ministério Público. O que ele faz? Ele considera como proposta a lei orçamentária vigente. Caso o Poder Legislativo não receba a proposta orçamentária consolidada do Executivo, ele vai considerar como proposta orçamentária a lei de orçamento vigente, como proposta orçamentária para o exercício seguinte, tá bom? Esse dispositivo, gente, ele não é aplicado à LDO nem ao PPA, ele é aplicado à LOA, tá bom? Aplicado à LOA. Então, nós não temos essa regra para LDO e para PPA. Já vi questão cobrando nesse sentido, dizendo que se o projeto de LDO não fosse enviado no prazo, consideraria como proposta a Lei de Diretriz Orçamentária vigente. E não existe essa previsão, tá? A previsão só diz respeito à LOA. Ok, pessoal? Ótimo, então. Aqui agora nós temos a Lei Complementar, que é mencionada no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição. Esta lei complementar, ela ainda não foi editada, meu povo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nela. Cabe à lei complementar dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do PPA, LDO e LOA, ainda não temos isso. Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para a instituição e funcionamento de fundos, dispor sobre critérios para execução equitativa, além de procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter obrigatório para a realização do disposto nos parágrafos 11 e 12 do artigo 66. Parágrafos 11 e 12 do artigo 66 são as emendas individuais impositivas e as emendas de bancada impositivas, tá? Os projetos de lei do PPA, LDO e LOA serão enviados pelo Presidente da República ao Congresso Nacional nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 65, parágrafo 9º. Ou seja, muitas partes da Constituição citam essa lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º, mas nós não temos ela editada até hoje. Como regra, não. Pelo fato da gente não ter esta lei editada, gente, quem vai suprir aí essa nossa necessidade atualmente é a LDO, tá? Nós temos normas de direito financeiro na Lei 4.320, mas a 4.320, ela é muito antiga, ela é de 1964. Então, tem muita coisa ali que a gente nem consegue utilizar mais, tá? Só que a Lei 4.320, quando ela foi recepcionada pela Constituição Federal, ela foi recepcionada como lei complementar, ela foi recepcionada com status de lei complementar. Então, ela é ali uma lei complementar, status de lei complementar, que trata sobre normas de direito financeiro, tá? Finanças públicas. Contudo, tá? Como ela não atende mais às nossas necessidades, tem muitas coisas ali que estão defasadas, o que tem suprido a falta dessa lei complementar aqui são as LDOs de todos os anos, que dispõem aí sobre várias normas, várias condições, limites, prazos. Então, nós temos aí que a LDO acaba complementando esse vácuo legislativo, ok? E aí também complementa a 4.320. Perfeito, gente. Só para ficar bem claro que essa lei
ela não existe ainda. O conteúdo da proposta orçamentária. O conteúdo está no artigo 22 da 4.320. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Conteúdo da proposta, então, o que nós teremos? A proposta orçamentária ela vai se compor do quê? Mensagem. Mensagem é o quê? Que coisa é essa de mensagem? Mensagem, gente, é um instrumento de comunicação oficial entre o presidente da República e o Congresso Nacional, tá? Essa mensagem vai conter uma exposição circunstanciada da situação econômico-financeira, documentada com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição da política econômico-financeira do governo, justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital, que são os nossos investimentos, ok? Também temos, na proposta orçamentária, o projeto de lei do orçamento, que é o mais importante de todos, as tabelas explicativas sobre receitas e despesas de vários anos, para que a gente possa comparar, especificação dos programas especiais de trabalho custeados por dotações globais, para termos aí também essa ideia desses custos, da justificação desses programas especiais de trabalho, pois eles são em dotações globais. O que mais? E isso, tá? Isso aqui a gente tem no conteúdo da proposta orçamentária. A mensagem, então, é um instrumento de comunicação oficial. Gente, a elaboração da mensagem, vamos anotar aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. A elaboração da mensagem referente ao PPA, então, mensagem, vai que isso vem na sua prova, então é melhor eu já falar aqui. Mensagem referente ao PPA, quem que elabora essa mensagem presidencial referente ao PPA? É a CEPLAN, que é a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos. Por sua vez, a LDO e a LOA tem a mensagem elaborada pela SOF, Secretaria do Orçamento Federal, tá? Então, são dois órgãos diferentes, CEPLAN e SOF. O PPA, como ele é um planejamento de médio prazo, ele é diferenciado, ele é um planejamento ali do governo federal, vai ser a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, ok? Por sua vez, a mensagem da LDO e da LOA é de responsabilidade da SOF. Artigo 27. As propostas parciais de orçamento guardarão estrita conformidade com a política econômico-financeira, o Programa Anual de Trabalho do Governo e, quando fixado, o limite global máximo para o orçamento de cada unidade administrativa. Artigo 28. As propostas parciais das unidades administrativas organizadas em formulário próprio serão acompanhadas de tabelas explicativas da despesa e justificação pormenorizada de cada dotação solicitada. Isso aqui, gente, tudo para facilitar aí depois a consolidação das propostas, verificar se isso é realmente necessário. Tudo isso daí tem esse fim, né, de tornar tudo mais claro. Só para vocês mais ou menos visualizarem, nós temos então o órgão central aqui em cima. Deixa eu fazer um quadrinho aqui branco, porque fica falando ali unidade administrativa, unidade orçamentária, a gente não consegue visualizar. Então, a gente tem o órgão central em cima, que é o Ministério da Economia auxiliado pela SOF, tá? Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Nós temos, embaixo do órgão central, os órgãos setoriais, que são aí os ministérios, vice-presidência, presidência, Advocacia Geral da União. Nós temos, embaixo dos órgãos setoriais, quem? As unidades orçamentárias, que são as UOs, que a gente chama. São várias, tá, gente? Só tô botando uma aqui porque é mais fácil.
E embaixo das UOs, a gente tem as unidades administrativas. Então, é uma hierarquia que nós seguimos, tá? E é assim que funciona. Então, por exemplo, um órgão setorial aqui, Ministério da Educação. Embaixo, quem está embaixo aqui? Uma Universidade Federal. E aqui, um campus da Universidade Federal. Beleza? Então, nós temos aqui, ó, que as propostas parciais das unidades administrativas, então é o mais baixo lá na hierarquia, seria um campus da Universidade Federal, por exemplo. Serão acompanhadas das tabelas explicativas da despesa e de justificação pormenorizada de cada dotação solicitada. Gente, a parte de elaboração da proposta, nós vimos tudo o que mais tem aí caído em provas, as partes da Constituição, da Lei 4.320, e é isso que nós tínhamos para falar de elaboração da proposta, ok? Depois, no próximo bloco, nós entraremos em discussão, estudo e aprovação e sanção das leis orçamentárias. Beleza, gente? Então, vamos agora dar uma pausa e logo mais eu volto para a gente continuar o estudo de ciclo orçamentário, ok? Um beijo e até!